Ela era apenas a faxineira, até que o milionário a escolheu para um casamento inesperado. Camila Andrade jamais imaginara que estar no lugar errado, na hora errada, mudaria sua vida para sempre. Mas ali estava ela, escondida atrás da porta entreaberta da sala de reuniões da Monteiro Capital, ouvindo Rafael Monteiro gritar ao telefone com alguém sobre um casamento que precisava acontecer em menos de 3 meses, ou ele perderia tudo. Não me importa se ela é adequada ou não, berrava ele, passando a mão nervosamente pelos cabelos escuros. Preciso de uma esposa, não de uma rainha. Qualquer mulher serve, desde que não tenha segundas intenções. Camila segurou a respiração, tentando se afastar silenciosamente com seu carrinho de limpeza, mas a roda travou com um barulho estridente. Rafael virou-se imediatamente, os olhos escuros encontrando os dela através da fresta da porta. Você ouviu tudo, não foi? Perguntou ele, desligando o telefone e caminhando em direção à porta. Desculpe, senhor Monteiro, não era minha intenção, gaguejou Camila, o rosto ardendo de vergonha. Entre, disse ele, abrindo a porta completamente. E feche atrás de você. Camila obedeceu, o coração batendo descompassado. Em 3 anos trabalhando naquele prédio, ela nunca havia trocado mais que cumprimentos educados com o CEO da empresa. Rafael Monteiro era uma lenda urbana entre os funcionários, brilhante, implacável e completamente inacessível. Sente-se, disse ele, indicando uma das cadeiras de couro italiano ao redor da mesa de reuniões. Prefiro ficar de pé, se não se importa, respondeu Camila, apertando com força o cabo do esfregão. Rafael a estudou com atenção, como se a visse pela primeira vez. Camila se sentiu exposta sob aquele olhar penetrante, consciente de seu uniforme simples e dos cabelos presos em um coque prático. Qual é seu nome completo? Perguntou ele. Camila Andrade, senhor. Há quanto tempo trabalha aqui? 3 anos, senhor. Casada? Namorado? Filhos? Não, senhor. Cuido apenas do meu irmão mais novo. Rafael assentiu, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Camila, vou fazer uma pergunta que pode soar completamente insana, mas preciso que me responda com honestidade. Está bem, disse ela confusa. Você se casaria comigo? Camila piscou várias vezes, certeza de que havia ouvido errado. Com licença. Preciso me casar em 3 meses para não perder a empresa, explicou Rafael, apoiando-se na mesa. Meu avô deixou uma cláusula no testamento que exige que eu tenha uma esposa antes dos 34 anos. É um casamento de conveniência, puramente comercial. Senhor Monteiro, o senhor bateu a cabeça? Perguntou Camila, sem conseguir se conter. Rafael riu, um som grave que ecoou pela sala. Provavelmente. Mas estou sendo completamente sério. Todas as mulheres do meu círculo social têm agendas próprias. Você, por outro lado, nem sequer sabia que eu existia até 5 minutos atrás. Isso não é verdade, protestou Camila. Todo mundo sabe quem você é. Mas você nunca tentou chamar minha atenção, disse Rafael. Nunca fingiu esbarrar em mim no elevador, nunca deixou recados desnecessários na minha mesa. Nunca usou roupas provocantes quando sabia que eu passaria por aqui. Camila corou. Eu não faria isso mesmo que quisesse sua atenção. Exatamente por isso que você é perfeita, disse Rafael. Preciso de alguém honesta, que não esteja interessada no meu dinheiro além do que eu oferecer como pagamento. Pagamento? Camila arregalou os olhos. 200 mil reais, disse Rafael, como quem menciona o preço de um café. 100 mil quando assinarmos o contrato. 100 mil quando nos divorciarmos após 1 ano. Camila sentiu as pernas fraquejarem. 200 mil reais. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 10 anos trabalhando como faxineira. Com essa quantia, poderia pagar a faculdade de arquitetura para o irmão, ajudar os pais na roça e ainda ter algo guardado para emergências. Eu preciso pensar, disse ela, a voz saindo mais fraca que pretendia. Tem até amanhã, disse Rafael, voltando à mesa para pegar uma pasta. Mas Camila, ela parou na porta. Se aceitar, sua vida vai mudar completamente.
Tem certeza de que está preparada para isso? Camila o encarou por um longo momento. Senhor Monteiro, minha vida já mudou no momento em que decidi escutar atrás daquela porta. Rafael, disse ele, se vamos nos casar, pode me chamar de Rafael. Rafael, repetiu ela, testando o nome nos lábios. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que não se casa com alguém do seu mundo? Certamente seria mais fácil. Rafael ficou em silêncio por um momento, o olhar perdido na vista panorâmica de Goiânia através da janela. Porque alguém do meu mundo me veria como um prêmio a ser conquistado, disse ele finalmente. Você me vê como um problema a ser resolvido, e francamente, prefiro ser um problema. Camila saiu da sala com a mente fervilhando. Passou o resto do dia trabalhando mecanicamente, limpando escritórios e banheiros, enquanto processava a proposta absurda que havia recebido. Casar-se com Rafael Monteiro. A ideia era tão surreal que ela quase se convenceu de que havia sonhado tudo. Quando chegou em casa, na pequena vila operária onde morava com o irmão, encontrou o jovem fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis antigos que ela havia herdado da avó e o cheiro sempre presente de café fresco. Como foi o trabalho hoje? Perguntou ele, sem levantar os olhos dos livros. Interessante, respondeu Camila, servindo-se de uma xícara de café. Dan, se você pudesse fazer qualquer coisa na vida, o que seria? Você sabe que quero ser arquiteto, disse ele, olhando para ela com curiosidade. Por quê? E se eu te dissesse que há uma chance de você conseguir isso? Diria que você está sonhando acordada, respondeu ele sorrindo. Mila, você está bem? Está estranha hoje. Camila se sentou ao lado do irmão, observando os desenhos espalhados sobre a mesa. Eram projetos de casas, alguns mais elaborados que outros, todos demonstrando um talento natural que merecia ser cultivado. Dan, se alguém te oferecesse uma chance de mudar sua vida, mas essa chance envolvesse riscos, você aceitaria? Dependeria dos riscos, disse ele, agora prestando total atenção na conversa. E das chances de dar certo. E se as chances fossem 50%? Ainda dependeria do que eu teria a perder, respondeu ele, sábio demais para seus 13 anos. Camila assentiu, entendendo que a decisão era só dela. Passou a noite inteira acordada, pesando os prós e contras da proposta de Rafael. Por um lado, era uma oportunidade única de mudar de vida e dar ao irmão o futuro que ele merecia. Por outro, era também um mergulho em um mundo completamente desconhecido, cheio de regras que ela não compreendia. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho com a decisão tomada. Encontrou Rafael no escritório dele às 7 da manhã, já impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, que provavelmente custava mais que seu salário anual. Boa decisão? Perguntou ele sem levantar os olhos dos documentos. Aceito, disse Camila, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Mas tenho condições. Rafael finalmente olhou para ela, uma sobrancelha erguida em curiosidade. Estou ouvindo. Primeira, meu irmão não pode saber que é um acordo comercial. Segunda, continuo trabalhando aqui até o final do contrato. Terceira, quando tudo acabar, você me dá uma carta de recomendação para que eu possa conseguir um emprego melhor. Aceito suas condições, disse Rafael, mas eu também tenho algumas. Quais? Primeira, você terá que aprender a agir como uma Monteiro. Segunda, precisará se mudar para a mansão pelo menos durante os eventos sociais. Terceira, terá que me convencer de que está apaixonada por mim. Isso não será difícil, disse Camila sem pensar. Rafael parou de escrever e a olhou com atenção. Como assim? Camila corou furiosamente. Eu quis dizer, quer dizer, fingir que estou apaixonada não será difícil, para alguém de fora. Ah, disse Rafael, e ela jurou ter visto um sorriso brincando no canto da boca dele. Claro, para alguém de fora. Quando começamos? Perguntou Camila, tentando mudar de assunto. Agora, disse Rafael, levantando-se. Vamos almoçar juntos. Preciso que as pessoas nos vejam como um casal. Mas eu estou trabalhando, protestou Camila. Não mais,
disse Rafael. A partir de hoje, você é minha noiva. E as noivas de CEOs não limpam escritórios. Camila olhou para o uniforme que vestia, depois para Rafael em seu terno impecável. Rafael, eu não sei como ser a noiva de um CEO. Aprenderá, disse ele, oferecendo o braço. Confie em mim. É exatamente isso que me preocupa, murmurou Camila, mas aceitou o braço oferecido. O primeiro almoço como casal foi um desastre. Rafael escolheu o restaurante mais elegante de Goiânia, um lugar onde Camila nunca havia nem sonhado em entrar. O maître os cumprimentou com reverências exageradas, conduzindo-os a uma mesa no centro do salão, onde todos pudessem vê-los. Relax, murmurou Rafael, notando a tensão dela. É só comida. Comida que custa mais que meu salário mensal, sussurrou Camila de volta, olhando o cardápio sem preços. Escolha qualquer coisa, disse Rafael. E sorria. Estamos sendo observados. Camila forçou um sorriso e fingiu ler o cardápio, mas as palavras em francês dançavam diante de seus olhos. Quando o garçom apareceu, ela entrou em pânico e apontou para o primeiro prato que viu. Excelente choix, mademoiselle, disse o garçom, anotando o pedido. O que eu pedi? Perguntou Camila para Rafael depois que o homem se afastou. Escargot, respondeu Rafael, tentando não rir. O que é isso? Caracóis. Camila empalideceu. Eu pedi caracóis? Não se preocupe, disse Rafael, claramente se divertindo. Vou trocar o pedido. Não, disse Camila, erguendo o queixo. Se vou ser uma monteiro, preciso aprender a comer caracóis. Rafael a estudou com interesse renovado. Você é mais corajosa do que imaginei. Ou mais teimosa, disse Camila. Minha mãe sempre disse que dava no mesmo. Conte-me sobre sua família, disse Rafael, apoiando-se na mesa. Não há muito para contar, respondeu Camila. Meus pais são agricultores no interior. Trabalham duro, são honestos, felizes. Tudo o que o seu mundo provavelmente considera tedioso. Pelo contrário, disse Rafael, soa refrescante. E a sua família? Perguntou Camila. O rosto de Rafael se fechou imediatamente, complicada. Meu avô construiu o império dos Monteiro do nada, mas não confiava em ninguém. Deixou o testamento cheio de armadilhas para garantir que apenas um verdadeiro Monteiro assumisse o controle. E você é um verdadeiro Monteiro? Ainda estou descobrindo, disse Rafael com um sorriso amargo. O almoço continuou com Rafael explicando as regras básicas do mundo em que ela estava entrando. Camila aprendeu sobre etiqueta à mesa, conversas sociais adequadas e como identificar as pessoas que realmente importavam em um evento. A regra principal, disse Rafael, é nunca demonstrar fraqueza. No meu mundo, vulnerabilidade é vista como oportunidade. Que mundo triste, comentou Camila. É o único que conheço, respondeu Rafael. Nos dias seguintes, a vida de Camila virou de cabeça para baixo. Rafael contratou uma equipe de profissionais para transformá-la na esposa ideal. Consultores de moda, cabeleireiros, professores de etiqueta. Ela manteve o trabalho como haviam combinado, mas agora dividia o tempo entre a limpeza matinal e as aulas de refinamento vespertinas. Você precisa andar como se possuísse o mundo, instruiu Madame Dubois, a consultora francesa que Rafael havia contratado. Não como se estivesse pedindo licença para existir. Mais fácil falar que fazer, murmurou Camila, tentando equilibrar-se nos saltos altos. Postura, mademoiselle. Uma monteiro não se curva. A parte mais difícil era aprender a mentir convincentemente sobre o relacionamento. Rafael havia criado uma história elaborada sobre como se conheceram, quando se apaixonaram e por que decidiram se casar rapidamente. Amor à primeira vista, disse ele durante um ensaio. Você estava limpando meu escritório, nossos olhos se encontraram e pronto. E você decidiu se casar comigo depois de uma conversa de 5 minutos? Pessoas ricas são excêntricas, disse Rafael. Eles vão aceitar. Mas Camila percebia que nem Rafael acreditava completamente na própria história. Havia algo mais por trás daquela pressa toda, algo que ele não estava contando.
A primeira aparição pública do casal seria em um coquetel de caridade na casa da avó de Rafael, Regina Monteiro. A matriarca da família havia insistido em conhecer a nova neta antes de qualquer anúncio oficial. Ela vai tentar te intimidar, avisou Rafael, enquanto se dirigiam à mansão da família. É o que ela faz com todas as mulheres que se aproximam dos homens Monteiro. Ótimo, disse Camila, ajeitando o vestido azul que custara mais que seu carro. Mais pressão é exatamente o que eu precisava. A mansão da família Monteiro era ainda mais imponente que a de Rafael. Localizada às margens do Lago Corumbá, a propriedade ocupava vários hectares e tinha a arquitetura clássica que gritava tradição e dinheiro antigo. Regina Monteiro os recebeu no salão principal, uma mulher elegante de cabelos prateados e postura impecável. Usava um vestido de seda preta e joias, que provavelmente valiam mais que a casa de Camila. Então você é a famosa Camila, disse Regina, examinando a jovem de cima a baixo. Rafael foi muito econômico nas descrições. É um prazer conhecê-la, senhora Monteiro, disse Camila, lembrando-se das aulas de etiqueta. Sente-se, ordenou Regina, indicando um sofá de veludo. Conte-me sobre você. Por uma hora, Regina submeteu Camila a um interrogatório disfarçado de conversa social. Perguntou sobre educação, família, interesses, planos para o futuro. Camila respondeu o melhor que pôde, tentando equilibrar honestidade com a história que haviam ensaiado. E onde pretendem morar após o casamento? Perguntou Regina. Na mansão de Rafael, obviamente, respondeu Camila. Obviamente, repetiu Regina, o tom sugerindo que nada ali era óbvio. E filhos? Pretendem ter filhos? Camila engasgou com o chá. Nós ainda não discutimos isso. Que estranho, disse Regina. Casais apaixonados costumam sonhar com o futuro juntos. Vovó, interferiu Rafael finalmente, está interrogando minha noiva como se ela fosse uma criminosa. Apenas sendo cautelosa, disse Regina. Os Monteiro têm muitos inimigos, Rafael. Não podemos ser ingênuos. Quando saíram da casa de Regina, Camila estava exausta. Sua avó me odeia, disse ela. Ela não odeia você, disse Rafael. Ela odeia mudanças. E você representa uma mudança muito grande. Rafael, disse Camila, virando-se para encará-lo. Há algo que você não está me contando sobre essa situação toda. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. O que quer dizer? Sua pressa para se casar? A desconfiança da sua avó? O jeito como você fala sobre sua família? Camila balançou a cabeça. Há mais coisa aqui do que apenas uma cláusula de testamento. Camila, disse Rafael, sua voz baixa e cuidadosa. Há coisas sobre minha família que são complicadas. Questões que vão além de dinheiro e empresas. Que tipo de questões? O tipo que pode colocar você em perigo, disse Rafael. Se quiser desistir, eu entendo. Camila o estudou no escuro do carro. Via tensão em cada linha do corpo dele, medo em seus olhos escuros. Que tipo de perigo? Meu tio Eduardo não vai aceitar tranquilamente que eu me case e mantenha o controle da empresa, explicou Rafael. Ele vai tentar desacreditar nosso casamento, talvez até mesmo prejudicar você para chegar até mim. E por que não me contou isso antes? Porque sabia que você não aceitaria, admitiu Rafael. E porque preciso muito que isso dê certo. Camila ficou em silêncio, processando a informação. Rafael, se me meter nessa enrascada, você me protege? Com minha vida, disse ele, sem hesitar. Então estamos juntos nessa, disse Camila, mas sem mais mentiras. Se vamos enfrentar sua família, quero saber exatamente no que estou me metendo. Rafael assentiu. Sem mais mentiras. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Camila percebeu que ele estava escondendo algo mais. Algo que, ela suspeitava, mudaria tudo entre eles. A transformação de Camila em uma Monteiro acelerou após a reunião com Regina. Rafael contratou um time completo de profissionais, personal stylist,
professor de idiomas, instrutor de dança e até mesmo um coach de conversação para eventos sociais. Camila sentia-se como uma boneca sendo vestida e preparada para um espetáculo que ainda não compreendia completamente. Você precisa entender, explicou Patrícia, a consultora de imagem, que no mundo dos Monteiro, aparências não são superficialidade, são estratégia. As manhãs de Camila começavam às 5, quando ainda fazia o trabalho de limpeza no prédio da empresa. Era uma questão de orgulho pessoal não abandonar suas responsabilidades, mesmo que Rafael insistisse que ela não precisava mais trabalhar. Às 9, terminava a limpeza e se transformava na noiva de Rafael Monteiro. Isso é insustentável, disse Mariana, sua melhor amiga, durante o almoço. Você está se matando tentando viver duas vidas. É temporário, respondeu Camila, mexendo distraidamente na salada. Só até o casamento. Mila, disse Mariana, segurando a mão da amiga. Você está apaixonada por ele. Não seja ridícula, protestou Camila, mas seu rosto corou. Está sim, vejo isso no jeito como fala dele, como seus olhos brilham quando menciona o nome dele. É só gratidão, disse Camila, pouco convincente. Ele está mudando minha vida. E a dele? Você está mudando a vida dele também? Era uma pergunta que Camila preferia não responder. Nas últimas semanas, havia notado mudanças sutis em Rafael. Ele sorria mais, especialmente quando pensava que ela não estava olhando. Nos finais de semana, quando iam à chácara da família para ensaiar seu relacionamento, ele parecia mais relaxado, mais humano. Camila, disse ele numa tarde, encontrando-a lendo na biblioteca da chácara. Posso te perguntar algo? Claro, respondeu ela, fechando o livro. Você se arrepende de ter aceito minha proposta? A pergunta a pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Porque está sacrificando muito, disse Rafael, sentando-se ao lado dela no sofá de couro. Sua liberdade, sua privacidade, sua vida simples. Rafael, disse Camila, virando-se para encará-lo. Minha vida simples incluía trabalhar 12 horas por dia só para pagar as contas básicas. Não é exatamente o paraíso que você está imaginando, mas era sua vida, insistiu ele, suas escolhas, suas regras. E agora também é, disse Camila. Eu escolhi aceitar sua proposta. Ninguém me forçou. Rafael ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa envolvendo você nisso. Por quê? Porque você não merece ser arrastada para os jogos de poder da minha família, disse Rafael. Você é genuína demais para esse mundo. Deixe eu decidir do que sou capaz, disse Camila firmemente. Não sou uma flor delicada, Rafael. Sou mais forte do que você pensa. Eu sei, disse ele sorrindo. É uma das coisas que mais admiro em você. A palavra admirar pairou no ar entre eles, carregada de significado que nenhum dos dois estava pronto para explorar. A primeira prova real do relacionamento veio na forma de um jantar de negócios com investidores internacionais. Rafael precisava impressionar um grupo de japoneses interessados em fechar um acordo milionário com a Monteiro Capital. Eles valorizam muito a estabilidade familiar, explicou Rafael enquanto se arrumavam. Um homem casado é visto como mais confiável nos negócios. Sem pressão, murmurou Camila, ajustando o vestido de seda verde que Patrícia havia escolhido. Você está linda, disse Rafael, e havia algo em sua voz que fez Camila olhar para ele através do espelho. Obrigada, disse ela, notando como o smoking o fazia parecer ainda mais imponente. O jantar foi no restaurante mais exclusivo de Goiânia, com vista panorâmica da cidade. Camila usou todas as lições de etiqueta que havia aprendido, conversando educadamente sobre arte, literatura e viagens que nunca fizera, mas sobre as quais havia lido extensivamente na preparação. Sua esposa é muito inteligente, comentou o líder da delegação japonesa para Rafael. Ela fala com propriedade sobre mercados emergentes. Camila sempre me surpreende, respondeu Rafael, olhando para ela com orgulho genuíno. Mas a noite tomou um rumo inesperado quando Liana Vasconcelos apareceu no restaurante com um grupo de amigos socialites.
Ela cumprimentou a mesa educadamente, mas seus olhos gelados se fixaram em Camila com malícia mal disfarçada. Rafael, querido, disse Liana, beijando-o no rosto um pouco mais próximo da boca do que seria apropriado. Que surpresa encontrar vocês aqui. Liana, disse Rafael, claramente desconfortável. Estes são nossos convidados do Japão. Que maravilhoso, disse Liana sorrindo para os japoneses. E Camila, como está se adaptando à vida de casada? Muito bem, obrigada, respondeu Camila mantendo a voz firme. Que bom, deve ser uma grande mudança, considerando sua background, disse Liana, a palavra background soando como um insulto. Liana, a voz de Rafael carregava um aviso. Oh, não quis ofender, disse Liana, fingindo inocência. É admirável como o amor pode superar diferenças de classe, não acham? O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por Camila. Tem razão, Liana. É impressionante como o amor verdadeiro torna irrelevantes coisas superficiais como dinheiro ou status social. Claro, disse Liana, o sorriso não chegando aos olhos. Bem, vou deixá-los voltarem ao jantar. Foi um prazer. Quando Liana se afastou, o clima da mesa estava visivelmente tenso. Rafael estava furioso, Camila mortificada e os japoneses educadamente confusos. Desculpem pelo constrangimento, disse Rafael aos convidados. Questões pessoais. Não se preocupem, disse o líder do grupo. Nos negócios, sempre há rivais tentando desestabilizar. Mais tarde, no carro, Rafael estava silencioso e tenso. Você está bem? Perguntou Camila. Deveria ser eu perguntando isso, disse Rafael. Liana foi completamente inadequada. Ela me odeia, disse Camila simplesmente, e não posso culpá-la. Apareci do nada e roubei o homem que ela queria. Você não roubou nada, disse Rafael, virando-se para olhá-la. E o que Liana quer ou deixa de querer não é mais problema meu, não é? Não, disse Rafael firmemente. Não é. Havia algo na intensidade de sua voz que fez o coração de Camila acelerar. Por um momento, os olhos deles se encontraram no escuro do carro, e Camila jurou sentir uma faísca entre eles. Rafael, começou ela, mas ele desviou o olhar. Chegamos, disse ele, indicando a mansão iluminada à frente. Naquela noite, Camila ficou acordada pensando na expressão no rosto de Rafael, quando ele disse que Liana não era mais problema dele. Havia paixão naquelas palavras, uma intensidade que ia além de mera conveniência. Mas ela se lembrou das palavras de Mariana. Você está apaixonada por ele. E pela primeira vez, Camila admitiu para si mesma que talvez sua amiga estivesse certa. O que havia começado como um acordo comercial estava se transformando em algo muito mais perigoso. Algo que poderia destruir a ambos quando a verdade viesse à tona. O casamento foi marcado para uma sexta-feira de manhã, numa cerimônia íntima na capela da mansão dos Monteiro. Camila acordou às 5 da manhã, o estômago embrulhado de nervos. Em algumas horas, ela seria oficialmente uma Monteiro, pelo menos no papel. Patrícia chegou às 7 com uma equipe de cabeleireiros e maquiadores. O vestido, um modelo clássico de renda francesa que custara mais que um carro, estava pendurado no closet como uma promessa silenciosa. Você está radiante, disse Patrícia enquanto retocava a maquiagem de Camila. É exatamente assim que uma noiva deve estar. Camila sorriu, mas por dentro se sentia uma farsa. Ali estava ela, vestida como uma princesa, prestes a se casar com um dos homens mais poderosos de Goiás, e tudo baseado numa mentira. Pronta? Perguntou Rafael, aparecendo na porta do quarto. Camila virou-se e sentiu o ar faltar. Rafael estava impecável em seu smoking cinza escuro, os cabelos perfeitamente penteados, um sorriso nervoso brincando nos lábios. Você está... Uau, disse ele, os olhos percorrendo o vestido dela. Obrigada, respondeu Camila, corada. Você também está muito elegante.
Eles desceram juntos as escadas da mansão, onde os convidados já estavam reunidos. Era um grupo pequeno: Regina Monteiro, o tio Eduardo com sua expressão perpetuamente desconfiada, alguns primos distantes e, para surpresa de Camila, seus pais. "Mila!" gritou sua mãe correndo para abraçá-la. "Minha filha, você está linda como uma rainha." "Mãe!" sussurrou Camila se emocionando. "Não sabia que vocês viriam." "Rafael mandou buscar a gente ontem", explicou seu pai, orgulhoso no terno emprestado. "Disse que não seria um casamento de verdade sem a família da noiva." Camila olhou para Rafael, que observava a cena com uma expressão suave que ela nunca havia visto antes. Ele havia pensado em trazer seus pais, mesmo sabendo que isso tornaria a farsa ainda mais dolorosa. A cerimônia foi breve, mas elegante. O padre, um homem idoso que conhecia a família Monteiro há décadas, conduziu os votos tradicionais. Quando chegou a hora de Rafael colocar a aliança, suas mãos tremiam ligeiramente. "Aceita Rafael Monteiro, Camila Andrade como sua esposa?" perguntou o padre. "Aceito", disse Rafael, sua voz firme apesar do nervosismo. "E você, Camila Andrade, aceita Rafael Monteiro como seu esposo?" Camila olhou nos olhos de Rafael e por um momento esqueceu que tudo aquilo era encenação. "Aceito", disse ela, sua voz quase um sussurro. "Pode beijar a noiva", anunciou o padre. Rafael se inclinou e a beijou suavemente. Era para ser apenas um selinho protocolar, mas durou alguns segundos a mais que o necessário. E quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Os convidados aplaudiram educadamente, mas Camila notou a expressão desconfiada no rosto de Eduardo Monteiro. Ele não estava convencido, e isso era perigoso. A recepção foi no jardim da mansão, decorado com flores brancas e luzes suaves. Camila circulou entre os convidados, aceitando cumprimentos e tentando parecer a noiva radiante que deveria ser. "Você está linda, querida", disse Regina Monteiro, aproximando-se dela. "E Rafael parece diferente." "Diferente como?" perguntou Camila. "Mais feliz", disse Regina, estudando o rosto da neta. "Faz tempo que não o vejo sorrir de verdade." Camila seguiu o olhar de Regina e viu Rafael conversando com seu pai sobre agricultura, genuinamente interessado na conversa. Era um lado dele que ela raramente via no ambiente corporativo. "Senhora Monteiro", disse Camila, reunindo coragem, "posso perguntar algo?" "Claro. Por que o senhor testamento do avô de Rafael exige que ele se case?" "Parece uma condição estranha." Regina ficou em silêncio por um momento, como se avaliasse o quanto deveria revelar. "Meu falecido marido acreditava que um homem sem família era um homem sem raízes", disse ela, finalmente. "Ele via o casamento como uma âncora, algo que impediria Rafael de se tornar irresponsável. E Eduardo? Ele também precisa se casar para herdar?" "Eduardo já é casado há 20 anos", disse Regina. "E tem um filho. Na visão do meu marido, isso o tornava mais estável que Rafael." Camila assentiu, mas percebia que havia mais na história. A tensão entre Rafael e Eduardo ia além de rivalidade profissional. "Vovó!" Rafael apareceu ao lado delas, oferecendo o braço para Camila. "Posso roubar minha esposa para uma dança?" "Claro", disse Regina sorrindo. "Aproveitem a festa." Rafael conduziu Camila para a pequena pista de dança que havia sido montada no jardim. Uma banda tocava jazz suave, enquanto outros casais dançavam lentamente. "Como está se sentindo, senhora Monteiro?" perguntou Rafael, puxando-a para seus braços. "Estranha", admitiu Camila. "É surreal ter seu sobrenome." "Vai se acostumar", disse Rafael, girando-a suavemente. "Você dança bem. Aulas de dança, lembra?" disse Camila sorrindo. "Você contratou a melhor professora de Goiânia." "Verdade", disse Rafael rindo. "Às vezes esqueço o quanto investimos nessa transformação." A palavra transformação os fez lembrar da natureza artificial de tudo aquilo. Por um momento, estavam apenas um homem e uma mulher dançando, mas a realidade os trouxe de volta à terra. "Rafael",
disse Camila baixo. Seu tio está nos observando com uma expressão que não me agrada. Rafael olhou discretamente na direção de Eduardo, que conversava intensamente com um homem que Camila não conhecia. Vamos cumprimentar nossos convidados, disse Rafael, afastando-a da pista de dança. Eles passaram a próxima hora circulando entre os convidados, recebendo felicitações e mantendo as aparências. Camila notou que Rafael estava especialmente atencioso, tocando sua mão, sussurrando comentários carinhosos em seu ouvido, sorrindo para ela como se estivesse genuinamente apaixonado. Vocês são um casal lindo, comentou uma das primas de Rafael. Quando Rafael me contou que havia se apaixonado pela funcionária da empresa, confesso que fiquei surpresa. Mas vendo vocês juntos, amor não escolhe classe social, disse Rafael, beijando a testa de Camila. Era uma frase ensaiada, mas a forma como ele a disse soou completamente natural. Camila se perguntou se ele estava se tornando um ator melhor ou se havia algo mais por trás daquela performance. A festa terminou no final da tarde e os convidados foram gradualmente se despedindo. Os pais de Camila foram os últimos a partir, abraçando a filha com lágrimas nos olhos. Seja feliz, minha filha, sussurrou sua mãe, e cuide bem do seu marido. Ele tem olhos tristes. Quando finalmente ficaram sozinhos, Rafael e Camila se sentaram na varanda da mansão, ainda vestidos como noivos, contemplando o pôr do sol sobre Goiânia. Conseguimos, disse Rafael, afrouxando a gravata. Conseguimos, concordou Camila, tirando os sapatos de salto alto. E agora? Agora vivemos como marido e mulher até você completar 34 anos, disse Camila. Quanto tempo isso vai levar? 8 meses, respondeu Rafael. 8 meses, repetiu Camila. Parece uma eternidade. Ou muito pouco tempo, disse Rafael, olhando para ela de uma forma que fez seu coração acelerar. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso do que haviam feito finalmente se assentando sobre eles. Camila, disse Rafael finalmente, há algo que preciso te contar. O quê? Eduardo não vai desistir fácil. Ele vai procurar qualquer brecha para provar que nosso casamento é uma farsa. E se ele conseguir, então eu perco tudo, disse Rafael. E você pode se machucar no processo. Camila virou-se para encará-lo. Rafael, há algo específico que você está me escondendo? Rafael hesitou. Eduardo tem contatos na imprensa. Se ele desconfiar de algo, pode expor nossa história publicamente. E isso seria tão ruim assim? Para você, sim, disse Rafael. Você seria crucificada pela mídia como uma oportunista que enganou um homem rico. Camila sentiu um calafrio. E você? O que aconteceria com você? Eu sobreviveria, disse Rafael. Tenho experiência com escândalos familiares. Que tipo de escândalos? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, disse ele finalmente. Não foi acidente. Camila sentiu o sangue gelar. Como assim? Ele estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Na noite antes de depor, seu carro capotou numa estrada que ele conhecia perfeitamente. Você acha que Eduardo... Não sei, disse Rafael. Nunca consegui provar nada. Mas sei que meu tio sempre quis o controle da empresa. E meu pai estava no caminho dele. Rafael, disse Camila, tocando sua mão. Por que não me contou isso antes? Porque queria proteger você, disse Rafael. E por quê? Porque nunca contei isso para ninguém. Nem para Liana? Especialmente para Liana, disse Rafael. Ela nunca quis conhecer essa parte da minha vida. E eu? Você é diferente, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Você me vê como pessoa, não como um prêmio ou uma oportunidade. Rafael, disse Camila, sua voz baixa. Este casamento, ele não é mais apenas um acordo para mim. Camila, não, disse ela, interrompendo-o. Deixe-me falar. Sei que isso complica tudo, mas não posso mais fingir que é apenas negócio. Rafael a estudou por um longo momento. E se eu dissesse que para mim também não é mais apenas negócio? O coração de Camila parou. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei pela minha esposa de fachada, disse Rafael, tocando o rosto dela.
E isso muda tudo. Os primeiros meses como marido e mulher foram uma dança delicada entre realidade e fantasia. Camila se mudou oficialmente para a mansão de Rafael, ocupando o quarto de hóspedes que haviam decorado especialmente para ela. Era um cômodo elegante com vista para o jardim, mas que mantinha uma distância respeitosa do quarto principal. Durante o dia, eles interpretavam o papel de casal apaixonado para funcionários, visitantes e a mídia social que Rafael alimentava cuidadosamente com fotos românticas. Durante a noite, no entanto, eles se retiravam para seus cantos, tentando processar os sentimentos confusos que haviam admitido um para o outro. Isso é mais complicado do que imaginei, disse Camila para Mariana durante um dos almoços semanais que mantinham religiosamente. O que exatamente? Viver numa mansão ou estar apaixonada pelo seu marido milionário? Perguntou Mariana com ironia. Ambos, admitiu Camila. Mari, eu não sei mais o que é real e o que é representação. Você sabe, consumaram o casamento? Camila corou furiosamente. Não, ainda dormimos em quartos separados. Mila, você é oficialmente casada com o homem, e vocês dois admitiram estar apaixonados. O que estão esperando? Uma permissão por escrito? É complicado, disse Camila. E se for apenas confusão emocional? E se quando tudo isso acabar, descobrirmos que era apenas a intensidade da situação? E se for amor de verdade e vocês estiverem desperdiçando tempo sendo teimosos? Rebateu Mariana. A vida social dos Monteiro exigia presença constante em eventos, jantares de caridade e reuniões de negócios. Camila havia se tornado bastante hábil em navegar essas águas, mas ainda se sentia como uma impostora em vestidos de grife e joias emprestadas. Você está se saindo bem demais, comentou Rafael após um jantar particularmente elegante. As outras esposas estão começando a te ver como competição. Competição para quê? Perguntou Camila. Para ser a anfitriã mais refinada, a mais bem vestida, a mais influente, explicou Rafael. É um jogo que elas levam muito a sério. Que mundo ridículo, disse Camila, tirando os brincos de diamantes. É o meu mundo, disse Rafael. E havia uma tristeza em sua voz que fez Camila olhar para ele com atenção. Não precisa ser, disse ela, aproximando-se dele. Você pode escolher uma vida diferente. Posso? Perguntou Rafael. Nasci nesse mundo, Camila. Não sei viver de outra forma. Pode aprender, disse Camila, tocando o rosto dele. Assim como eu aprendi a viver no seu. Era nesses momentos de vulnerabilidade que a distância entre eles parecia menor. Rafael deixava cair a máscara de CEO impiedoso e mostrava o homem inseguro que havia por trás do poder. Mas a paz foi quebrada quando Eduardo Monteiro intensificou seus ataques. Começou com comentários sutis durante reuniões do conselho, questionando decisões de Rafael e sugerindo que o casamento havia mudado suas prioridades. Rafael parece distraído ultimamente, disse Eduardo durante uma reunião particularmente tensa. Talvez o casamento esteja afetando seu foco nos negócios. Meu desempenho fala por si, rebateu Rafael, mas Camila notou a tensão em sua voz. Claro, disse Eduardo sorrindo. Mas é natural que um homem recém-casado tenha outras preocupações. A guerra psicológica continuou por semanas. Eduardo fazia perguntas indiscretas sobre a vida pessoal de Rafael e Camila. Sugeria que o casamento havia sido muito apressado e espalhava rumores sutis sobre a adequação de Camila para a família. Ele está tentando nos separar, disse Rafael uma noite, após uma reunião particularmente hostil. Ou nos unir, disse Camila. Talvez devêssemos parar de lutar contra isso. Contra o quê? Contra nós, disse Camila, aproximando-se dele. Rafael, passamos meses fingindo estar apaixonados. E se parássemos de fingir? Rafael a olhou por um longo momento. Camila, você sabe o que está propondo? Estou propondo que sejamos honestos sobre o que sentimos, disse ela. Que paremos de ter medo do que pode dar errado e foquemos no que pode dar certo.
E se não der certo? E se, quando tudo isso acabar, descobrirmos que éramos apenas dois atores muito convincentes? Então, pelo menos, teremos sido felizes por um tempo, disse Camila. É melhor que viver com medo do que pode ser. Rafael a puxou para seus braços, beijando-a com uma paixão que vinha sendo reprimida há meses. Era diferente dos beijos performáticos que davam em público. Era real, desesperado, cheio de promessas e medos. Camila, murmurou ele contra seus lábios, eu te amo, de verdade, não por causa do acordo, não por conveniência. Eu te amo. Eu também te amo, disse ela, lágrimas brilhando em seus olhos. Tentei resistir, mas não consegui. Naquela noite, Camila se mudou para o quarto principal. Pela primeira vez, desde o casamento, eles dormiram como marido e mulher de verdade, não apenas no papel. A mudança em seu relacionamento foi imediatamente perceptível. Havia uma naturalidade nova entre eles, uma intimidade que não precisava ser encenada. Rafael sorria mais, Camila se sentia mais confiante e juntos eles formavam um time formidável. Mas Eduardo não estava cego para essas mudanças. Se antes ele suspeitava que o casamento era uma farsa, agora ele percebia que havia se tornado real, e isso o deixava ainda mais desesperado. Ele vai atacar, avisou Regina Monteiro durante um chá da tarde. Eduardo nunca aceitou que Rafael assumisse o controle da empresa. Agora que você o tornou mais forte, ele vai tentar destruir vocês dois. Como? Perguntou Camila. Procurando seu passado, disse Regina. Qualquer coisa que possa usar para desacreditar o casamento ou humilhar você publicamente. Meu passado não tem nada de vergonhoso, disse Camila. Para Eduardo, o simples fato de você ter sido faxineira já é suficiente, explicou Regina. Ele vai pintar você como uma oportunista que enganou meu neto. E como podemos nos proteger? Sendo mais espertos que ele, disse Regina sorrindo. E felizmente, meu querido, vocês têm algo que Eduardo nunca teve. O quê? Amor de verdade, disse Regina. E isso torna vocês invencíveis. Mas mesmo com o apoio de Regina, Camila sentia a pressão aumentando. Eduardo havia contratado um investigador particular para vasculhar sua vida e rumores começavam a circular nos círculos sociais de Goiânia. Ouvi dizer que a esposa do Rafael trabalhava como faxineira, comentou uma socialite durante um evento de caridade. Deve ser interessante ter uma Cinderela real na família. O comentário foi feito de forma aparentemente inocente, mas Camila reconheceu o veneno por trás das palavras. A alta sociedade goiana estava começando a vê-la como uma intrusa, alguém que não pertencia ao mundo deles. Deixe-os falar, disse Rafael quando ela contou sobre o incidente. Quanto mais tentarem nos atacar, mais óbvio fica que estão com inveja. Rafael, disse Camila hesitante. E se Eduardo conseguir provar que nosso casamento começou como um acordo? Não vai conseguir, disse Rafael confiante, porque agora é real. Somos um casal de verdade, Camila. Nada pode mudar isso. Mas na manhã seguinte, eles descobriram que Eduardo havia dado o primeiro golpe real. Um envelope foi entregue na mansão, contendo fotos de Camila trabalhando como faxineira apenas uma semana antes do casamento ser anunciado. Como ele conseguiu isso? Perguntou Camila, olhando as imagens com horror. Investigador particular, disse Rafael, estudando as fotos. E câmeras de segurança do prédio. O que fazemos agora? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, o rosto fechado em concentração. Agora, disse ele finalmente, nós atacamos primeiro. Como? Contando nossa história, disse Rafael. Nossa versão, nossas palavras, nossa verdade. Rafael, isso é arriscado. Mais arriscado é deixar Eduardo controlar a narrativa, disse Rafael. Confia em mim, Camila. Podemos transformar isso a nosso favor. Como? Rafael sorriu, e pela primeira vez em dias havia esperança em seus olhos. Fazendo o que deveríamos ter feito desde o início, sendo completamente honestos. Epílogo. 1 ano depois,
Camila estava no jardim da chácara dos Monteiro, observando Rafael ensinar seu irmão a pescar no lago. O menino havia crescido alguns centímetros e ganhado confiança desde que começara a estudar na melhor escola particular de Goiânia. Ele é um bom professor, comentou Regina, juntando-se a ela na varanda. É, concordou Camila, sorrindo. Quem diria que o CEO da Monteiro Capital teria paciência para ensinar um adolescente a pescar? O amor muda as pessoas, disse Regina. Você mudou meu neto de forma que eu não achei possível. A estratégia de Rafael havia funcionado. Em vez de negar as acusações de Eduardo, eles haviam dado uma entrevista exclusiva para a revista mais respeitada de Goiás, contando sua história completa. Falaram sobre como se conheceram, sobre a proposta inicial, sobre como o acordo se transformou em amor verdadeiro. Sim, nosso casamento começou de forma não convencional, Rafael havia dito na entrevista. Mas o amor verdadeiro não segue protocolos. Camila me ensinou que valor não tem nada a ver com conta bancária. A resposta do público foi surpreendentemente positiva. Em vez de escândalo, a história foi vista como romântica. Camila se tornou um símbolo de que o amor pode superar diferenças sociais. E Rafael foi elogiado por escolher substância em vez de superficialidade. Eduardo, vendo seus planos falharem espetacularmente, havia tentado uma última cartada: questionar a validade do casamento no conselho administrativo. Mas Regina havia interferido, lembrando ao conselho que o testamento exigia apenas que Rafael fosse casado, não especificava como ou com quem. O meu falecido marido queria que Rafael aprendesse sobre compromisso e família, disse Regina durante a reunião decisiva. E é exatamente isso que ele aprendeu. Mission accomplished. Eduardo acabou sendo forçado a se retirar do conselho após outras irregularidades virem à tona. Aparentemente, sua investigação sobre Camila havia desencadeado uma investigação sobre ele mesmo. Karma, havia comentado Mariana quando souberam da notícia. Agora, assistindo o marido e o irmão rirem juntos à beira do lago, Camila se sentia completamente realizada. Havia encontrado não apenas amor, mas uma família de verdade. Tia Camila! Gritou uma vozinha, e ela se virou para ver a filha de 3 anos de Rafael correndo em sua direção. Oi, princesa, disse Camila, pegando a menina no colo. Isabela havia chegado às suas vidas 2 anos depois do casamento, uma surpresa que havia completado sua felicidade. Papai disse que vamos fazer piquenique, anunciou Isabela animada. Vamos sim, disse Camila beijando a bochecha da filha. Que tal ajudar a mamãe a preparar os sanduíches? Enquanto caminhavam de volta para a casa, Camila refletiu sobre a jornada que a havia trazido até ali. O que havia começado como um acordo desesperado se transformara na maior aventura de sua vida. Sem arrependimentos? Perguntou Rafael, aparecendo ao lado dela com o irmão e 2 peixes pequenos. Nenhum, disse Camila, subindo na ponta dos pés para beijá-lo. Melhor decisão da minha vida. Mesmo tendo começado como uma mentira, as melhores histórias de amor começam de forma inesperada, disse Camila sorrindo. E a nossa provou que às vezes o destino usa métodos pouco ortodoxos. Rafael riu, puxando-a e Isabela para um abraço familiar. Para uma faxineira, você tem uma sabedoria impressionante. Para um milionário arrogante, você aprendeu a amar muito bem, rebateu Camila. Touché, disse Rafael, beijando-a novamente. Naquela tarde, enquanto faziam piquenique à beira do lago com a família reunida, Camila olhou ao redor e sorriu. Tinha tudo o que sempre sonhara. Amor verdadeiro, uma família unida, segurança financeira e, mais importante, a certeza de que era amada exatamente como era. Obrigada, sussurrou ela para Rafael. Por quê? Por ter me visto quando eu era invisível, disse Camila. Por ter me escolhido quando eu era apenas a faxineira. Camila, disse Rafael, tocando seu rosto com ternura. Você nunca foi apenas a faxineira. Sempre foi extraordinária. Eu só tive a sorte de perceber primeiro.
E enquanto o sol se punha sobre o lago, pintando o céu de dourado, Camila soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não porque se casara com um milionário, mas porque havia encontrado alguém que a amava, não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. Alguns contos de fada, afinal, começam com vassouras e terminam com coroas de amor verdadeiro.